Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para o nosso devocional de hoje, falaremos sobre Gênesis 31, do verso 7 ao 13, um processo sobre a vida de Jacó, um dos patriarcas de Israel. Não farei toda a leitura, meus irmãos, mas os irmãos leiam em casa, com bastante calma e atenção, um capítulo muito bonito e que o Senhor nos encha sempre do conhecimento da palavra. Meus irmãos, como introdução a este devocional, gostaria de ler com os irmãos 30 de Gênesis, do verso 31, 32 e 33. Jacó então estava habitando com Labão, seu sogro, com as suas duas mulheres, com seus filhos. E Jacó então decide retornar à casa de Isaque, teu pai. E quando Jacó então chega para conversar com Labão, primeiro Labão, seu sogro, não queria deixá-lo ir, por a bênção de Deus estar sobre Jacó. Falamos sobre isso alguns devocionais atrás. E irmãos, então eles entram em um acordo para que Jacó então retornasse à terra do seu pai, mas levasse o que lhe era por direito. E no verso 31 do capítulo 30 de Gênesis, fala assim: E disse ele, Labão, a Jacó: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados, malhados e morenos entre os cordeiros, e malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-ás por furto. Então este foi um acordo que fizeram. Todos estes específicos que nascessem seria de Jacó, seria o teu salário. Os outros seriam então propriedade de Labão, o seu sogro. Quando o acordo foi feito, então Labão pegou o seu gado, deixou sobre os seus filhos e separou a distância de 3 dias dos gados que estavam sobre Jacó. Mas, meus irmãos, a bênção e a prosperidade de Deus estava sobre Jacó, de forma que o que Jacó tinha crescia muito, prosperavam, eram os mais fortes. Então crescia muito o rebanho de Jacó e ia minguando, enfraquecendo o rebanho de Labão. Labão então ficou com ciúmes, não gostou do que estava vendo, então foi alterando a forma de salário, tentando prejudicar assim Jacó. Então, irmãos, o nosso devocional fica sobre estes versos também. 31 de Gênesis, do verso 7 ao 13. Os irmãos, se puderem em casa, leiam comigo. Jacó então conversando com as suas esposas, falando sobre Labão, o seu sogro. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizessem mal. Quando Labão dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. E quando Labão então dizia: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim, disse Jacó. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. E no verso 13: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna,
onde me tens votado o voto, levanta-te agora, sai-te desta terra, retorna-te à terra da tua parentela. Meus irmãos, Betel é o lugar onde apareceu, onde Jacó viu a visão da escada que tocava a terra ao céu. E o voto que Jacó fez ao Senhor foi este. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Lá apareceu a visão, e então Jacó, quando acordou, sobre a pedra que ele dormia, ele fez uma coluna e derramou azeite sobre ela. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Por isso colocou o nome de Betel. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai Isaque, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Meus irmãos, então o Senhor apareceu para Jacó e avisou a ele, contou para ele, que por mais que Labão tentou trocar o salário várias vezes, por mais que Labão tentou atrapalhar a vida dele várias vezes, o Senhor, aquele que tinha aparecido para ele em Betel, é o que estava aparecendo ali, cumprindo a parte do Senhor. Que Jacó fez um voto, que se o Senhor fosse com ele, desse pão para comer, vestido para vestir, e que ele retornasse para a casa do Pai, e o Senhor Deus seria o seu Deus. Meus irmãos, para este devocional, fica para nós meditarmos nesta história, irmãos, nesta obra que o Senhor fez, neste pedaço da vida de Jacó, um dos patriarcas de Israel. Meus irmãos, descansemos o nosso coração no Senhor. O salmista diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E o Senhor Jesus também ensinou: não devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com nada que é necessário para a nossa vida. Devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, que estas demais coisas o Senhor nos suprirá. Meus irmãos, descansemos no Senhor, confiemos nele. Por mais que o inimigo tente várias vezes, de várias formas, nos atrapalhar, como Labão tentou atrapalhar Jacó, o Senhor Deus que apareceu para Jacó, que prosperou a vida de Jacó, que guardou Jacó, é o mesmo Deus que nos guarda, que nos ajuda, que nos abençoa e que prospera a nossa vida. Meus irmãos, descansemos em paz. O nosso Senhor nos guardará, nos suprirá e nos há de dar a providência da qual necessitamos. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor dê uma boa noite de sono e de paz. Deus abençoe.